Nas quartas-feiras, primeiro para o irmão Cláudio, candidato a batismo, o irmão Zé Mauro à frente, candidato a batismo, aleluia, glória a Deus. E essa linda família que se rendeu aos pés de Jesus há pouco tempo. Então, hoje deixamos de lado toda a teologia, certa forma tem, mas vamos deixar de lado algumas coisas, vamos falar na simplicidade, aleluia, que o Senhor Jesus falava. Vamos falar na simplicidade que os apóstolos falavam. Vamos falar, aleluia, na simplicidade em que nós devemos falar, aleluia, para que todos entendam, glória a Deus, aleluia, a palavra do Senhor. Então, essa série de estudos está falando sobre o batismo. Então, é um discipulado, meus irmãos, meus amigos, guerreiros, né, de muito tempo aí, na jornada, glória a Deus. E estamos lutando aí, né? Então, os irmãos, né, serás irmãos, me ajudem aí também. Gosto de participação, tenho pouco tempo, mas eu gosto de participação. E depois que nós falamos aqui sobre o batismo nas águas, o meu esposo também tem algo para dizer, vou entregar para ele assim, que tiver pronto aqui. O que quer dizer a palavra batismo? Batismo. Batismo quer dizer imersão, quer dizer mergulhar, mergulhar na água. Essa eu quero dizer que é o significado do batismo para nós continuarmos. Batismo quer dizer imersão, mergulhar, aleluia, nas águas. Eu gostaria tanto que os irmãos estivessem com as suas espadas na mão, mas nós não temos vindo ainda para todos, os irmãos, para atenção. Nosso querer é ter o principal, dizer que quem não tem ainda. Mas quem não tem, fica bem de ouvido, bem aguçado assim, aleluia, com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus nesta noite, glória a Deus. Aí eu pergunto para os irmãos, o batismo nas águas é um mandamento da igreja ou é um mandamento do Senhor Jesus? Irmão, vocês já viram o batismo nas águas também? Já? Glória a Deus. Aleluia. E vai participar também, vai ser batizado os dois juntos. Daqui a pouco vamos ser batizados nas águas, né? Se preparados, né? Aleluia, vamos preparados. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler então Marcos capítulo 16, versículo 15. E 18. 15 e 16, perdão. Está escrito: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E antes do versículo 15 está escrito: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, a todo mundo. Então o que a Bíblia diz? Que quem crê. A Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê será condenado. Ah, meu Deus do céu. Mas aqui não fala, né? Assim, diz assim, que quem crê e for batizado será salvo. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê. Não está escrito assim, quem não crê e não for batizado será condenado. Por que não está escrito isso? Digamos que uma pessoa da família do João está muito enferma e ela aceitou o Senhor Jesus no leito de um hospital. Ela está ali entre a vida e a morte.
alguém que aceitou Jesus para fazer uma viagem e acontece um desastre, né? Um acidente, essa pessoa falece. O que acontece nesse caso? Não tem crer. Se você crer, aleluia, glória a Deus, você não vai ser condenado. Mas se você tiver, aleluia, glória a Deus, a experiência de ser batizado nas águas, como eu tive, como meu esposo e muitos que estão aqui já tiveram essa experiência, oh glória a Deus, porque o batismo é somente uma confirmação daquilo que vocês fizeram aqui, é somente uma confirmação, irmão, daquilo que você pensa, daquilo que você crê, daquilo que você afirma. Eu creio no Senhor Jesus, com toda a minha alma, com todo o meu coração, e agora para frente eu quero servi-lo em espírito e em verdade. Porque quando nós estamos decididos a sermos batizados, aleluia, porque já está tudo bem, está tudo certo. Quando nós estamos decididos a ser batizados, nós estamos decididos, realmente já deixamos o mundo para trás. Se nós falávamos mal de alguém, deixamos para trás. Se nós brigávamos, nós deixamos para trás. Se nós, perdão, ninguém faz isso aqui. Se nós roubávamos, nós deixamos para trás. Se alguém matou, deixamos para trás. Eu só antes de eu continuar, eu quero fazer uma pergunta. Vocês creem que alguém que cometeu um assassinato e conheceu a Jesus e creu, ele vai ser salvo? Sim. Aleluia, glória a Deus! Sim, aleluia. Não está aqui não, mas o Senhor me deu e disse assim, fala. E quando Deus fala, quando o Espírito Santo fala, nós temos que falar, assim como o Felipe, e daqui a pouco nós vamos falar sobre o Felipe. Aleluia. Eu sei que esse estudo, para quem esteve aqui no outro, está diferente. Porque cada vez que o Senhor fala, cada vez que você lê, aleluia, o Senhor Jesus fala de um modo diferente, pessoal, com você. Por isso que é gostoso estudar assim. aleluia, aleluia. Aleluia. Quem for batizado? Glória a Deus. Batismo nas águas é um sinal de quê? É um sinal que nós estamos falando agora de arrependimento daquilo que fazíamos e hoje não fazemos mais. É verdade. Sentimos inveja, Jesus transforma a nossa vida, faz um reboliço ali e você deixa para trás, deixa para lá. Se sentimos alguma amargura no coração, não é que o crente não sente, mas a gente procura não sentir, deixar as mágoas, perdoar, deixar o rancor de lado. É diferente a vida do cristão. Ele realmente se arrepende dos seus pecados. E o Senhor Deus perdoa os seus pecados por ignorância. O que é perdoar o pecado por ignorância? Aquilo que você não sabia. Eu não sabia que não podia fazer tal coisa, eu não sabia. O Senhor Deus te perdoa. A partir de hoje eu sei. Aí você comete o pecado. Então o Senhor Jesus perdoa o seu passado. Aquilo que está lá no passado que você fez. Muitas vezes sabendo o que estava fazendo, muitas vezes ignorante daquilo. O Senhor Deus perdoa o seu passado. Seja lá o que você quer feito no passado, o que você fez. O Senhor perdoa. Quando você se arrepende, quando você se rende a Ele, aleluia, glórias a Deus. No Mateus capítulo 3, glória a Deus. Capítulo 3, versículo de 1 a 11. Nós vemos aqui, vamos falar um pouco sobre João Batista. Quem foi João Batista? Eu não vou citar todos os versículos, meus irmãos. Eu gostaria que os irmãos em casa, no templo, vindo assim na igreja, nas vezes, vai entender aos poucos todas as passagens. Não dá tempo de falar todas, mas eu vou falar o sumo da verdade, que é quem crê e for batizar será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. E aqui está escrito assim sobre João Batista. Uma vez perguntaram a João Batista quem era ele. Se ele era isso, se ele era aquilo. No final ele disse: eu sou a voz. Pode mudar.
que clama no deserto. Ele disse também que viria ele estava, João Batista abriu o caminho para o Senhor Jesus. Ele abriu o caminho. Foi na Um frente. dia nós vamos estudar mais sobre João Batista. A Bíblia chama ele de precursor. Precursor da verdade. Precursor do Senhor Jesus. Ele veio antes. Ele veio abrir o caminho para o Senhor. Aleluia. E ele batizava as pessoas. E muitos iam ali de toda a Grécia. De vários lugares da Judéia. Eles estavam ali e ele falava assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que diz: vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ó, a palavra era forte, né? Endireitai. Se você está pegando, endireita, meu irmão. Endireita, minha irmã. Isso que ele está falando. É forte. É verdade. E esse João tinha o seu vestido de pelo de carneiro, um cinto de couro, em torno dos seus ombros, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Uma curiosidade sobre João. Então ia ter com ele em Jerusalém toda a Judéia e toda a província adjacente do Jordão. E era com ele batizado no Rio Jordão, confessando que os seus pecados. Confessava. Ele pregava para as pessoas. E durante aquele sermão ali, eles aceitavam a Jesus. Ele doutrinava as pessoas. Ele discipulava quem estava ali naquela multidão. E muitos ali, a maioria deles, aceitavam a Jesus Cristo. A palavra, o caminho. E vendo ele, muitos dos fariseus, dos saduceus, que vinham ao seu batismo só por curiosidade. Aquele que vai só por curiosidade, só para ver se está tudo certo, só para ver se não dá uma coisinha ali errada. Já viu gente desse jeito? Já. Diz, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Deus. Eita Deus. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que eu mesmo destas pedras, Deus vai suscitar os filhos de Abraão. E agora também está posto o machado à raiz das árvores, para cortar. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada onde? No fogo. Quando você corta uma árvore, muitas vezes você faz belas coisas com o tronco de uma árvore, mas muitos deles vão para o fogo. Quando você aceita o Senhor Jesus, a gente vê bons frutos na pessoa, bons frutos, né? Ela está sempre aqui, né? Aprendendo mais e mais. Ela está procurando ser uma pessoa melhor, porque não é fácil, passando por tanta coisa. Muitas vezes as pessoas até vontade de chutar o pé no balde com algumas pessoas. É da família, me perdoe, mas é a verdade. Mas bom fruto vem. Se nós vamos estudar depois sobre os frutos, aleluia, sobre o bom fruto do Espírito Santo de Deus, a gente vê pelos atos da pessoa. Se ela fazia uma coisa errada, hoje ela nunca mais fazer. Né? Então, bom fruto. E está escrito ainda assim. Nós estudaremos depois sobre os frutos. Está escrito assim: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas, sandálias, não sou digno de levar, não sou digno de calçar, não sou digno de abotoar. Ele nos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória. Glória. Bendito Senhor. Que o batismo nas águas, oh glória. ele é comparado com o ato de sepultar a velha natureza, o velho homem. Morreu alguém, nasceu de novo. Quando mergulha
sepulta nas águas. Quando levanta, nova criatura. Nova. Diferente, agora não vai andar mais da mesma forma que andava antes. Porque quando nós amamos ao Senhor Jesus Cristo, vou dizer antes, quando nós amamos alguém, queremos fazer tudo que a pessoa quer. Quando nós amamos alguém, a gente quer fazer aquilo, agradar a pessoa. Então, quando nós amamos ao Senhor Jesus, o que acontece? Nós queremos agradá-lo. Se Ele pede para nós uma coisa, eu vou fazer, Senhor Jesus, estou aqui. Aleluia. Se Ele pede uma coisa, eu estou aqui, Senhor. Amém, Deus. De bom grado, de bom grado. Aleluia, Deus. Isso depois a gente vê se Ele é grado. Aleluia. Porque se não for de bom grado, Deus sabe. Aleluia. É verdade. Romanos, capítulo 6, versículo 4 e 5 diz assim: de sorte que se fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, ó, que teve a morte, lembrou? Morreu. Aquele homem. Novo homem. Nova mulher. De sorte que se fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, porque como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de Vida. Vida nova. Acabou aquilo para trás. Essa testemunha faz experiência. Aleluia. Você não é mais a mesma pessoa. Aleluia. Quando nós somos batizados, nós somos sepultados com Cristo. E ainda diz assim, que o batismo é feito nas águas, no sentido de quê? Lavar o pecado. Aleluia. Tirar as impurezas, deixar puro. Aleluia, glória a Deus. Em João capítulo 3, versículo 22 e 23, onde a gente estou aqui com a Bíblia aberta, os irmãos que quiserem, depois podem ver em casa, porque mesmo eu vou até ler. Aleluia, João. Perguntar para o Gustavo, quais são os evangelhos? Ele diz todos. Quais são os 4 evangelhos, Gustavo? Mateus, Lucas, não. Muito bem, glória a Deus. Ô bebê lindo do papai. No Novo Testamento, começa Mateus, Marcos, Lucas, João. Sabe. Isso nós podemos estudar mais para frente também. Então, aqui está escrito assim, aleluia. No capítulo 3, versículo 22 e 23. É muito bom, nós vamos providenciar a Bíblia para os irmãos que quiserem. Não sei quantas Bíblias nós temos ali, que não tiverem em casa. Porque é muito bom você aprender nos estudos da quarta-feira, manusear a sua espada, a sua Bíblia. Foi assim que eu aprendi desde criança a manusear a palavra de Deus. Pegando ela, abrindo. Glória a Deus. Então vamos ler aqui, capítulo 3, 22 e 23, está escrito: porque. Peraí, perdi aqui, mas eu vou me achar. Aleluia. Saiu do lugar. Do homem. Assim. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em nome junto do Salim, porque ali havia muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Aleluia! Glória a Deus! Coisa mais linda, né? Batismo é feito nas águas, né? O próprio Jesus foi também batizado nas águas, sabia? Jesus foi batizado nas águas. Não porque tinha pecado. Jesus teve pecado? Não. Não pecou. Mas ele foi batizado nas águas.
para nos dar o exemplo, para cumprir a palavra de Deus, né? Vamos ver isso, uma parte aqui, em Mateus capítulo 3, versículo de 13 a 17. Mateus capítulo 3, versículo 13 a 17, diz assim: o batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galileia com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e tu vens tu a mim? Jesus, porém, respondeu e disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, o Espírito Santo, descendo como pomba vindo sobre ele. Já viram isso? E eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Então, o próprio Jesus foi batizado para deixar exemplo. Então, por que eu não sou batizado? Ele deixou o exemplo. E no momento certo, na hora certa, aleluia, você também vai ser batizado. Aleluia, glória a Deus. Ainda disse, para sermos batizados, é preciso somente o quê? Arrependermos. Arrepender e Crer. Glória a Deus. Então aqui, aleluia, nós já vemos, né? Jesus também foi batizado nas águas. E para nós ser batizados é preciso nós crermos, aleluia, em Atos dos Apóstolos, aleluia, Atos dos Apóstolos, Glória a Deus. aleluia, capítulo 8. Vamos ler aqui um rápido ensino, uma rápida leitura. Glória a Deus. Diz assim, está pulando 12. Eita! Calma. Capítulo 8, versículo 26 a 39. Aqui diz, né? Eu não vou ler, vou ler só um pedacinho. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis um homem etíope, eunuco, mordomo da rainha Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os tesouros e tinha ido para Jerusalém para adorar a Deus. Aquele etíope, eunuco, ele estava ali para adorar a Deus. E Filipe, como servo do Senhor, Deus vivo, ele atendia a voz do Senhor. Aleluia. Ele atendia a voz do Espírito Santo. Vai lá. Quando nós temos o Senhor Jesus, quando nós temos o Senhor Jesus e temos o Espírito Santo de Deus, que nós vamos estudar depois sobre ele, somente sobre ele. O que acontece? O Senhor Jesus fala. Seu Deus fala. O que o servo dele faz? Atende. O Filipe fez. Vai lá. Aleluia. Nem perguntou ele para que ele tinha que ir. Ele foi. Estou questionando Deus, não. E ele foi e ele encontrou um homem, um eunuco. E aí, o Espírito Santo ainda dizia assim: chega dele. Vai até ali, a carruagem, chega ali nele onde ele está. Estava sentado no seu carro. E ele estava lendo o profeta Isaías. Um pergaminho, não tinha a Bíblia completa, né, como nós temos hoje. Um pergaminho sobre Isaías 53.
Ou põe no celular, coloca assim. Isaías 53, não quer fazer propaganda, não, é para botar para o Cid Moreira. Olha lá. Se você não sabe ler, coisa assim, tem dificuldade, a vista está ruim, põe. Hoje em dia tem toda a facilidade para quem quer estudar a palavra de Deus. Toda, né? Então, olha só, continuando. Então, eu estava lendo Isaías 53. Aí ele perguntou: está entendendo o que você está lendo aí? Verdade. Você está entendendo? Aí ele diz, né? Como eu poderei entender se não há alguém não me ensinar? Como que o irmão Francisco e a irmã Moena, as crianças não vai entender se alguém me ensinar? Verdade. Tem alguém que ensinar, e Deus sempre levanta alguém para te ensinar. Aleluia, glória a Deus. E o Felipe que subisse com ele e se sentasse. E ali, o lugar da escritura que ele era esse. Foi levado como ovelha como um matadouro, como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia. Assim não abriu a sua boca. Tem outras versões. Na sua humilhação foi tirado o seu juramento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondeu o eunuco a Filipe, disse: rogo-te. De quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca, começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Ele anunciou. Quem é que está disposto a anunciar o Senhor Jesus para toda criatura? Dá glória a Deus. Então você já sabe um pouquinho. Vai falar. Vai ser discípulo do Senhor. Aleluia. O pouquinho que sabe não esconde não, né, amor? Sim. Então, olha só. E indo eles caminharam chegar até uma água. E disse o eunuco para Filipe: eis aqui a água. O que impede de eu ser batizado? A água está aqui. O que me impede? Eu já creio. Aleluia. Aleluia. Já senti isso. Glória a Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e não viu mais ele. E jubiloso continuou o seu caminho. Foi embora com Jesus batizado nas águas. Felipe desapareceu misteriosamente. E Felipe se achou e nasceu comigo, passando a anunciar o Evangelho. Continuou anunciando o Evangelho para outros, porque o eunuco já estava discipulado, o eunuco já tinha o que precisava. Se você está aqui, é porque você tem vontade de conhecer. Se você está aqui, que você já está servindo o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O batismo, meus irmãos, é um sinal de compromisso com Deus. E também com a igreja. Verdade. Só com Deus não. Com a igreja, com o seu pastor, com os seus irmãos. Com a sua liderança. Com a liderança, né? Com o pastor. E quem é presbítero. É um sinal, aleluia, um compromisso. Quando você vai trabalhar numa lugar, você faz um compromisso. É bom, né? O trabalho. Quando você vem para a casa do Senhor, quando você aceita o Senhor Jesus, você está selando um compromisso com o homem. Você está selando um compromisso com o Senhor Jesus. É sério isso. É sério. Aleluia, meu Deus. Aleluia. O eunuco estava convicto, estava certo. Eu preciso me sentar. Alguém me ajuda com a cadeira aí? Não consigo carregar ela. Glória a Deus. O Senhor Deus aqui nos sustenta. Nos mantém de pé. Vou sentir. Aleluia. Vamos continuar. Sentado em pé na sala de Jesus, né? Aleluia. Glória a Deus.
se batiza a criança? Bebê. Por falta de conhecimento e não conhecer a verdade, porque se batizam elas. Não tem pecado, não tem. Mas por que não fiz batismo? Foi instituído, não vou entrar em data hoje, o batismo das crianças. Foi instituído por volta do Eu fui ano. batizado assim. Meus pais não tinham esse conhecimento. Não tinha. E quando você não tinha esse conhecimento, Deus não vai cobrar de você. Você não tinha, você sabia? Não podia batizar a criança. Eles falaram, se não batizar, se não batizar, a criança morrer, quem vai ser a alma dela? Irmãos, criança tem pecado? Não. Ela foi concebida em pecado, mas ela não tem. Tem uma passagem, os pais dos irmãos compreendam o motivo de eu ter sentado aqui. Aleluia. Pode pegar minha mão aí, colocar no pé de mim. Ver que os irmãos estão ligados com o céu, assim como eu estou também. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Então, os irmãos estavam certos, porque o batismo é um sinal de arrependimento. De que a criança deveria arrepender? Ele nem sabe. Né? Inocente. Não sabe se arrepender. Não tem pecado em se arrepender. Mas muitos de nós, talvez até todos, não sei, fomos batizados assim. Não Gustavo não. Gustavo foi apresentado ao Senhor Jesus. Na palavra de Deus nos diz assim. Eu vou falar passagens somente, tá bom, meus irmãos? Se quiserem, depois eu pego essas passagens para os irmãos estudar em casa. Eu escrevo e dou depois a vocês. Lucas capítulo 2, versículo 22 diz ali, né? Que aqui fala da apresentação, né, de Jesus. Aleluia. Que Maria e José levaram Jesus para ser apresentado. Aleluia. No templo em Jerusalém. Jesus foi apresentado. Gustavo, eu estou citando Gustavo porque eu não sei mais alguém, se alguém mais aqui não foi. Gustavo foi apresentado. Todos os meus filhos foram apresentados ao Senhor. Os filhos do meu esposo também foram Todos. apresentados. E alguns aqui, não sei, me deu um filho que foi apresentado. Não, mesmo, é mesmo. Então, deve-se levar a criança para ser apresentada. Né? O pastor marca a apresentação, faz simples alguma festa, apresentar aquela criança como um regalo. Mas vai, igreja, no simbolismo você está entregando ela, Senhor, é tua. Mas quando, Senhor, poderemos ser batizados? Quando eu posso ser batizado? Com quantos? 12 anos. Eu fui batizado com 13. Porque eu não tive a oportunidade de ser batizado na época com 12, marcado para depois. Então, é um dia maravilhoso, meus irmãos. O dia que eu me batizei. É um dia maravilhoso, eu nunca vou esquecer aquele dia. É claro que depois que me batizei, eu tive altos e baixos. Eu aprendi, eu quis ir para o mundo. Não quis voltar para o mundo, eu quis ir para o mundo. Eu quis experimentar algumas coisas. Eu experimentei. Não deu certo. Mas eu me arrependi. Não me arrependi. A curiosidade matou o gato, mozão. Não vou falar algumas histórias que eu escrevi. Eu quis experimentar um pouquinho de álcool. Bom, né? Quase que me viciei. Mas foi tão pouco tempo que eu odiava assunto. Mas Deus é mais, né? O Senhor Jesus não deixou eu ficar lá. Ele não deixou eu ficar lá. Ele me resgatou.
trouxe de volta. A palavra de Deus diz que o homem pode cair, mas quem levanta é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Então, esse convite para ser batizado, ou para renovar os votos com o Senhor, é para todos. É para todos. Aqueles que serem batizados, vão ser batizados novamente, porque a palavra de Deus diz que há um só batismo. Um só. Uma só fé, Depois um só batismo, não é aquele que criança. um só Depois Espírito. que você se arrepende, fala, eu não vou mais fazer isso. Eu agora vou andar com Jesus. Agora eu sou nova criatura. Agora eu ando novidade de vida. Aleluia, glória a Deus. Amém. Eu espero, irmãos, que esse simples estudo tenha passado para você o sumo da verdade. Aquilo que você tem que saber, ou aquilo que você já sabe. Aleluia. Aquilo que você precisa saber para descer as águas. Duas coisas que você precisa saber para descer, para se sepultar. Você vai morrer ali, mas ali também você fala para todo mundo, né? Todo mundo está ali. Geralmente você convida a igreja toda, sabe? Você convida seus parentes, todo mundo vê ali. Agora sou nova criatura. Aleluia. Eu pertenço ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E possamos ter esse verdadeiro arrependimento. E se nós às vezes pecamos, não somos, a Bíblia fala, crianças, que o diabo, nosso inimigo das nossas almas, vive pecando. Mas nós, depois que aceitamos o Senhor Jesus, não vivemos mais como o diabo. Pecamos? Verdade. Podemos, às vezes, cair, mas o Espírito Santo vem e fala, não faça isso. E se você for obediente como Felipe e outros servos do Senhor, a palavra de Deus e outros que você conhece aqui, você não faz mais. Você agora não. Aquela vida acabou. Espero que os irmãos tenham compreendido a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem falado para você. E com certeza você se lembrou, né? Lá de quando você foi batizado, todo dia feliz. Né? Então que possamos todos estar preparados. Eu não vou fazer apelo hoje, porque não é preciso, porque os que estão aqui para serem batizados em breve, não sei a data, já estão convictos daquilo que querem. E aqueles que ainda têm alguma dúvida, tem todas as quartas-feiras e todos os cultos também, vai estar aqui aprendendo conosco. Amém, Que Jesus. você possa aceitar o Senhor Jesus de todo o seu coração, de todo o teu entendimento. Aleluia. Que possa arrepender dos seus pecados, confessá-los ao Senhor, crer no Senhor Jesus e você será salvo. Em nome de Jesus. Amém?